horas e 59 minutos, estamos 1 minuto adiantado, que eu acho que a gente fofocou e... Não, segundos. Agora é foi. 8. Muito bem. Aqui do meu lado, agora está certo, Camila. Oi. Do meu outro lado, Wagner. Boa noite. Muito bem, meu nome é Márcio. Eu nunca me apresentei, eu sempre apresento você. Ninguém fala assim, peraí, eu vou apresentar o Márcio aqui. Espera um pouquinho. Ninguém me Esse apresenta. é o Márcio. Esse é o Márcio. Esse passando por ali. Você deveria se apresentar e apresentar os outros, né? Muito bem. Afinal de contas... Eu vou fazer isso da próxima vez. Muito bem, estamos com o episódio 6. Eu não sei se é o 6, eu continuei do 5, que eu também não sabia da semana passada. E segue passa a régua. O tema de hoje é comunicação não violenta. Olha, eu vou falar uma coisa. Esse conteúdo pode não ser o mais completo do LinkedIn, mas que é o mais bem-humorado do LinkedIn, com certeza é. Olha aí, eu me auto-intitulando. Vamos lá, então. Comunicação não violenta. Antes da gente falar sobre comunicação não violenta, eu queria fazer um adendo só do que é comunicação. Vamos partir do princípio, o que é comunicação. Deixa eu pegar meus slides aqui, vamos começar aqui a apresentação. Comunicação... Wagner, me responda. Você acha que se eu passar uma informação para você, isso é comunicação? Na realidade, comunicação não é o que você fala, sim o que a pessoa entende. Isso é uma boa comunicação. Olha, esse Gênio. Cara é sensacional. A comunicação não é somente o que a pessoa emite, mas também... Por isso que as pessoas falam que eu sou responsável pelo que eu falo e pelo que a outra pessoa do outro lado está recebendo. Quando a gente... Sei lá, vou entrar até num nicho aqui que eu tenho um certo conhecimento, que é stand-up comedy. Eu sei que muitos humoristas acabam fazendo piadas com, enfim, negros, gordos, deficientes e tudo mais, e eles falam, não, é só uma piada. A partir do momento que eles são comunicadores, porque eles trabalham com comunicação, eles têm que entender que a comunicação parte do que eles falam e de como a pessoa recebe. Então, se a pessoa recebeu lá do outro lado como ofensa, como xingamento, como tudo mais... ele não pode falar que é simplesmente uma piada, ele tem que ser, sim, responsável pelo que a pessoa recebe do outro lado. Com isso, partimos para comunicação não violenta. Wagner, você poderia explanar-nos, o que significa comunicação não violenta? Então, vamos citar alguns pilares aí da comunicação não violenta, né? Um dos primeiros pilares, pilares é um negócio bacana, né? Observação. O primeiro passo, você conseguir entender a situação e observar. Nesse momento, você deixa de julgar e começa a observar. Depois, você tem o sentimento, que é mapear os sentimentos provocados pela situação e pela sua comunicação, tais como raiva, tristeza, e compreendê-los. Depois, você vai para a necessidade, saber a necessidade de atender-se a quais requerimentos essas emoções despertam em você. E, por último, o pedido. Por último, vem o pedido que a pessoa pode fazer para ajudar a atender tais carências, o que você precisa do outro. Isso aí é uma comunicação não violenta. Muito bem. Do âmbito mais neuro, o que você pode nos falar sobre comunicação não violenta, Camila? Comunicação não violenta, em resumo, seria: não faça com o outro o que você não quer que façam com você. O jeito que você quer que... Exatamente. O jeito que você quer que os outros falem com você, te tratem, tente se colocar no lugar dele e faça a mesma coisa. Se você não gosta, né, não gostaria de sofrer alguma agressão, de ser tratado com grosseria ou sofrer um assédio moral na frente de todo mundo, não faça com os outros. Simples assim. Muito bem. Com isso, é claro, a gente fala muito do... Oi? Com isso acabamos o tema, vamos para outro. Muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau. Vamos lá. Todo o nosso
todos os nossos episódios até hoje, a gente fala praticamente quase 100% do lado corporativo. Mas queria entender de vocês como usar a comunicação não violenta no âmbito pessoal. Antes da gente partir para o mundo corporativo, quais são os exemplos, que maneira que a gente pode utilizar, se a gente pode utilizar ou não, enfim, não sei se vocês podem falar um pouquinho sobre. Por favor, Camila. É que geralmente é o Wagner que fala. Então, primeiro. Mas é a posição hoje. Depende da posição, entendi. Na minha opinião, a comunicação assertiva, né, que é aquela comunicação de fato, que você não vai ofender ninguém e você vai passar a informação que você precisa passar e a pessoa vai compreender, é uma comunicação que ela tem que ser usada tanto no âmbito corporativo quanto no âmbito pessoal, né? Se você faz isso já como praxe da tua vida, você não vai se perder independente de qual local você está. Você sabe ser educado, sabe ser assertivo no que você vai falar em qualquer lugar que você esteja. Isso vai ser bom para você no corporativo, vai ser bom na tua vida pessoal, com a tua família e tudo mais, vai ser bom para novos relacionamentos que você venha a ter. Então, é um tipo de prática que é muito boa para ser aplicada onde você trabalha, que vai te trazer, vai te gerar frutos com isso, mas também é muito boa para toda a sociedade no geral, né? É como eu falei antes, se você trata o outro como você gostaria, com a educação que você gostaria de ser tratado, tudo fica muito mais fácil. Todo mundo vai se tratar bem e as comunicações serão mais assertivas, né? Eu trabalhei durante um tempo com imagem pessoal e a gente falava muito da comunicação também como um todo, né? Não só a comunicação verbal, mas a gesticulação, a forma como você se veste, enfim, tudo isso engloba a comunicação que você vai ter com as pessoas, com os teus pares de vida, né? E aí você pode acrescentar nisso todas essas formas de você comunicar o que você quer e ser assertivo naquilo que você quer passar. E isso vai ser muito útil para a vida pessoal também, assim como a corporativa, né? Quantos conflitos que acontecem por falha de comunicação, ou porque você falou da forma errada, ou porque a pessoa entendeu da forma errada, você não teve intenção, né? Às vezes a gente não consegue comunicar qual é a nossa intenção real nas coisas, ou coisas que não são faladas. Então, a comunicação é muito importante para a nossa vida na sociedade como um todo. Então, vale muito a pena treinar isso em casa, treinar isso com a família e passar a usar isso no teu trabalho também, seja de uma forma mais formal, como o Wagner falou, né, com os pilares e tal, aí isso a empresa vai definir esse tipo de comunicação entre eles, mas que essa comunicação realmente parta de você, e você treine isso e aprenda a fazer isso com todas as outras pessoas, com todas as pessoas que você vai cruzar pela vida. Isso é muito importante, vai te ajudar muito naquilo que você quer passar para o outro, enfim, nas relações sociais e tal. Então, falando aí de um dos nossos episódios, a gente falou aí em educação, como ser educado, e a comunicação. Então, a comunicação que a gente tem em casa, que vem dos nossos pais, e a gente aprendeu essa comunicação com os nossos pais, isso também já vai ajudar bastante a gente ter uma comunicação melhor. Se você aprendeu com o seu pai a se comunicar melhor, com a sua mãe, não teve tantos atritos em casa, a comunicação sempre fluindo, né? E eu acho que hoje em dia, devido a novos meios de comunicação que a gente tem, né? Tanto WhatsApp e muitos meios, eu acho que aí fica uma dificuldade de entender o que as pessoas querem falar e como elas querem falar. Então, hoje em dia, digamos assim, um smartphone serve pouca coisa para poder ligar. Se você fala, tem gente que odeia falar no telefone. Então, manda recado, manda mensagem, manda vídeo, manda áudio, manda tudo. Mas falar mesmo, eu conheço pessoas aí dessa nova geração que falam assim, odeio quando me ligam. Então, é esse problema que a comunicação, acho que na passagem dos anos, ela foi mudando
cada vez ficando mais difícil de ter uma comunicação mais assertiva, porque os meios são diferentes e a dificuldade de você, como a Camila disse, de você ver como a pessoa está vestida, como está falando, como está olhando para você e como ela está entendendo toda essa linguagem corporal e tudo mais, dificulta ainda mais essa linguagem e essa comunicação. Comunicação de emojizinho, então sabe-se lá o que a pessoa quer dizer. Ou mandou um emoji errado, a pessoa entendeu. Então, hoje em dia a comunicação está mais complicada, mais difícil de ser assertiva devido a esses milhares de meios de comunicação que a gente tem. Muito bem. Eu, como nova geração, eu também me sinto representado no que você falou. Vocês acham que, por exemplo, o WhatsApp ele é um meio de deturpar a comunicação? Porque não sei se vocês já passaram por isso, mas eu vejo muitos relatos do tipo assim: eu mandei por escrito e a pessoa pode interpretar errado, por isso eu vou mandar um áudio ou vou ligar, que daí a nova geração não vai atender. Mas assim, o WhatsApp, que é o principal meio de comunicação eletrônico hoje, passou e-mail, passou tudo, o quão frágil, eu queria que você comentasse isso, o quão frágil a comunicação fica dentre os tipos de comunicação ali dentro do próprio WhatsApp. Ela é frágil. Você falando, eu recebo em clínica, assim, por exemplo, pessoa que terminou o relacionamento por WhatsApp, né? Nem entendia o que a outra pessoa quis dizer. Porque, primeiro que a gente desaprendeu a escrever direito, né? Usar pontuação e tudo mais. Se você vai ler um livro, você entende, você compreende o que aquele livro está comunicando. Agora, quando você lê uma mensagem no WhatsApp sem ponto, sem vírgula, sem nada, né, a gente sabe que uma frase ela pode ser interpretada de pelo menos 3 formas diferentes sem pontuação. Então, e isso acontece muito, e eu recebo pessoas sofrendo por conta de uma comunicação errada no WhatsApp, por conta disso, né? Porque você não consegue expressar a ideia corretamente ali dentro, por ser muito rápido, enfim. Se você for usar toda a gramática formal para a pessoa compreender, aí você já perdeu também o time do que está comunicando. Então, hoje o WhatsApp, ele traz muitas falhas de comunicação, sim, né? As conversas por telefone, você consegue compreender o tom de voz da pessoa, o sentimento ali no que ela está falando. O próprio áudio inibe isso, porque a pessoa ela treina, né? Tem gente que fica apagando o áudio até sair um áudio bom. Então é um áudio treinado, ele não tá comunicado com sentimento e com o que realmente quer ser falado, né? É uma coisa como uma mensagem escrita. Então, eu acho que dificulta muito, já tive problemas, tal, e eu recebo muitas pessoas também com esse tipo de falha de comunicação por conta do WhatsApp. E eu acho que a comunicação, até quando você mesmo disse, Camila, no áudio, tem gente que grava uns áudios que, Jesus, você não entende a comunicação escrita nem no áudio de jeito nenhum. E ainda uma comunicação pior, o stories do WhatsApp. Tem gente que vê ali, não sei, eu aprendi um dia desses ali que tem um storyzinho, e a pessoa fala assim, ela mandou isso para mim. Sei lá o quê. Então, a pessoa começa a se sentir... As indiretinhas. As indiretinhas. Provavelmente mandou indireta para alguém, mas aí tem todo aquele relacionamento que todo mundo acha, isso foi para mim, isso foi para mim. Então, quer dizer, a comunicação toda truncada, sem um mínimo de discernimento do que quer dizer e como quer dizer. Aí bota um vídeo, bota uma música, tá mandando direto para mim, tá querendo que sei lá o quê. Imagino que deve ter gente aí doido de tudo que é jeito, achando que as indiretas é sempre para ele e tudo mais. Sim. Então, Desculpa, não, é só dizer, gera estresse, ansiedade, né? Que a pessoa acha que tudo é para ela. Imagina, a pessoa postou uma indiretinha lá, uns 30. Acham que é para a pessoa. Poxa, não é, né? A carapuça come para 30, quer dizer, mandou para um. Imagina, Então, quer dizer, são muita comunicação truncada e que eu acho que não favorece nada e não é direto. Então, e tem pessoa que gosta disso, né? Que gosta de fazer essa... Não, vamos fazer o truncado aqui para ver o que vai dar.
Muito bem, o Wagner ali no início ele falou sobre o sentimento, que precisa colocar sentimento na hora que você for realizar a comunicação, porque existe todo um jeito, uma emoção ali. E o que acontece? Qual é a importância do autoconhecimento, de você conhecer suas próprias emoções, conhecer seus limites, para você se comunicar? Qual é a importância que a gente tem porque o que acontece? Eu acredito que as pessoas que não têm autocomunicação, autoconhecimento, ela vai disparando, é uma metralhadora de coisas sem filtro, sem nada. Então, reitero a pergunta, qual que é a importância do autoconhecimento dos seus sentimentos, enfim, tudo mais, numa comunicação comunicação não verbal, não. Não, não verbal? É o novo. Não agressiva, é isso. Eu também esqueci. Qual que é a importância do autoconhecimento? Olha, Márcio, eu acho que tem uma importância o autoconhecimento e você também estar, de certa forma, bem com você, né? Para que a comunicação não venha cheia de resquícios dos teus sentimentos, principalmente no mundo corporativo, né? Então, se você teve um problema em casa, é muito difícil a gente separar as coisas, e é lógico que a tua comunicação ela vai estar um pouco refletida com essas coisas que você está passando. Então, quanto mais você sabe da tua condição, o quanto mais você entende o que está se passando com você, o quanto mais você cuida desse lado também, vai te ajudar a você ter uma comunicação neutra, digamos assim, né? Sem uma carga de sentimento desnecessário para você trazer numa reunião de trabalho, por exemplo. Né? Então, o autoconhecimento ele ajudaria nisso. Até eu queria aproveitar né, do que o Wagner falou ali, a comunicação hoje em dia ela é tão importante, ela é tão negligenciada, né, que a gente precisa ter uma boa comunicação para várias coisas, né, para você numa entrevista de emprego, para você se comunicar com as pessoas que você trabalha, o quanto é importante a comunicação e o quanto as pessoas têm falhado e não têm se dedicado a isso, né? Aí é um ponto que eu queria trazer aí também do pensamento. Mesmo como a Camila disse, essa dificuldade, quer dizer, esses novos meios de comunicação, WhatsApp e tudo mais, as pessoas perdem a chance de poder estar se comunicando melhor, de falando melhor. Então, essa dificuldade é criada pelos novos meios de comunicação que facilitaram, manda beijinho, manda emoji, manda sinalzinho, manda tudo, mas falar mesmo, conversar, explicar, fazer uma entrevista de emprego, meu Deus do céu, isso aí é uma coisa... O próprio Márcio, que seleciona várias pessoas, deve ver. Chegam as pessoas que não têm o mínimo condição de você saber o que ela está dizendo, o que ela quer comunicar e onde ela quer chegar, porque ele não tem início, meio e fim. Quer dizer, a comunicação dele é toda truncada, é toda dificuldade. Que é uma geração já que tem essa dificuldade devido às próprias tecnologias que, digamos assim, facilitam a comunicação, mas não uma comunicação assertiva, não uma comunicação que as pessoas consigam entender e consigam compartilhar dessa comunicação. Também... Facilitam a velocidade da comunicação, né? E a quantidade de pessoas que você pode se comunicar ao mesmo tempo. Mas para por aí, né? Facilita o ruído da comunicação. Também. As pessoas antigamente escreviam cartas e as cartas vinham bem escritas, com... vírgula, parágrafo, tudo bem escrito, quer dizer, a pessoa conseguia entender, conseguia colocar sentimento naquela carta. Hoje em dia... Não sou dessa época. Ah, tá bom. Wagner Camila, coitada, ela nunca recebeu uma carta. Então, Márcio, por favor, providencie uma carta para mim e uma carta para Camila, porque ela está... Não sou dessa época. Se a comunicação não violenta ela é tão boa, tão assertiva, quais são os obstáculos ou os ruídos que nós temos hoje nas comunicações para que a gente não tenha mais a proliferação dessa comunicação não violenta? Quais são os obstáculos para chegar numa comunicação bem assertiva e não violenta?
Acho que esse papo o Wagner pode concluir melhor, né? Principalmente se tratando de empresas, como que as empresas colocam isso fora do papel, né? Colocar em prática. Então, eu acredito, sinceramente, que as empresas conseguem uma comunicação mais assertiva e não violenta quando eles têm todo um papel dos recursos humanos trabalhando mais a comunicação dentro da empresa e todo um programa de comunicação para que as pessoas se postem, se entendam melhor e todas as ferramentas hoje em dia que existem para as empresas comunicarem, fale com o presidente, fala que eu te escuto. Então, tem várias comunicações para evitar esses ruídos e também alguma coisa de uma comunicação não tão assertiva de um líder, de alguma coisa. Então, eles têm alguns filtros que ajudam a filtrar essa comunicação e entender melhor o que está acontecendo. Mesmo porque essa comunicação pode gerar ruído, pode gerar alguma coisa que gere custo. E as empresas hoje em dia evitam esse negócio de custo. Um processo, eu fui assediado, assédio moral, que hoje em dia muita gente interpreta uma comunicação mais não assertiva como assédio moral, que ele brigou comigo, que ele falou alguma coisa, e aí ele vai ser processado. Então, as empresas tentam, de formas mais assertivas, alguns programas e alguns processos para evitar esse ruído de comunicação e também, digamos assim, ouvir bem os colaboradores para que não tenham esses ruídos. E até de algumas empresas que eu já vi, treinar os seus líderes, mandar fazer cursos para melhorar essa comunicação. Porque, como a gente já conversou nas outras lives, que tem muitos líderes antigos que ainda têm os hábitos antigos, daquela comunicação mais não assertiva, brigando mesmo, desrespeitando o funcionário. Hoje em dia não cabe mais, isso cabe os processos e tudo mais. A empresa quer reduzir ao máximo esse tipo de situação. Muito bem, eu dei um exemplo de... Você ia falar, Camila? Pode falar. Não, eu só ia complementar, né? E se as pessoas soubessem o quanto é ruim trabalhar com alguém que não se comunica, que é grosseiro e tal, com certeza elas iam mudar, né? Então, pense se você não tem esse tipo de comunicação, se você é uma pessoa que as pessoas gostam de ter do lado, né? A gente gosta de ter pessoas educadas, que sabem conversar e que são gentis, que têm empatia. Então, como a gente já falou, né? Isso vale para a vida. Mas, complementando, Camila, não deixando mais falar. Não deixe. Não deixe. Tem essa comunicação assertiva e as pessoas, de repente, nunca tiveram isso na vida. Os líderes mais antigos, então, eles não tiveram em casa, e ele entende que aquilo é uma comunicação boa. Ele sempre entendeu que aquilo realmente ajudou, deu resultado. E você vê líderes que dão muito resultado, mas não tem esse tipo de comunicação. Então, isso vem de berço, vem de uma educação errada, e, infelizmente, ou cabe à empresa reeducar os seus líderes ou trocá-los. Muito bem, até porque é o famoso, ele aprendeu apanhando e quer ensinar batendo, né? Então, não é assim. Quando a gente falou, eu falei sobre comunicação, que existe tanto a responsabilidade na comunicação do emissor quanto o receptor. Quando a gente falou ali dos obstáculos, dos ruídos, você falou muito do emissor, mas eu acho que também existem ruídos e existem obstáculos ali do receptor. Às vezes, quando você vai falar alguma coisa, a pessoa está muito na defensiva, está na resistência à mudança, resistência a uma série de situações. Então, vocês acham também que o outro lado também pode contribuir para que essa comunicação não violenta acabe não tendo êxito? Sim, com certeza. Quando a gente fala em comunicação, a gente fala na troca, né, da informação e tal. E como eu falei, a pessoa ela está preparada, ela foi para aquele ambiente sem trazer uma carga emocional muito grande de casa ou tal. Ela também vai conseguir compreender melhor o que o outro está falando.
né, não vai achar que é algo para ela, enfim, né, os dois vão saber lidar com isso se eles estiverem bem preparados enfim, com um psicológico bom, digamos assim, para compreender essa comunicação. Né, se o outro está mais mal-humorado, a pessoa vai compreender. Então, essa importância desse autoconhecimento que você falou ali um pouquinho antes, e a pessoa estar bem com ela, né, estar bem preparada para aquele ambiente, que com certeza, sendo ela a pessoa que está comunicando, ou a pessoa que está ouvindo, ela vai compreender melhor os sentimentos envolvidos ali e não vai deixar com que isso afete a comunicação. Eu até acredito que, como a gente está falando de comunicação, a comunicação da comunicação, você vai falar, vamos fazer uma reunião, a pessoa já vai ansiosa uma reunião, vamos fazer, e como se comunica isso também já ajuda a diminuir a ansiedade do receptor, todo um intermeio. Também a pessoa tem que estar aberta, como disse a Camila, a saber ouvir, a primeiro entender o que a pessoa está querendo comunicar, para depois ter seu julgamento. Muitas pessoas já falam, vou ter reunião com aquele chefe chato, ele vai me perturbar e a gente vai estressar, eu vou brigar, e quando chega lá não é nada disso. De repente é simplesmente uma comunicação de alguma coisa que a empresa está querendo alterar e precisa da boa vontade de todos. A pessoa já vai com uma vontade, já vai pensando, lá vem ele mudando de história, lá vem ele com as historinhas, e muitas vezes é por aí. Então, essa comunicação tem que ser muito bem trabalhada para as pessoas saberem ouvir e também para os emissores saberem dar o seu recado. Muito bem. Indo além da comunicação, já olhando um pouco mais de cima, a visão um pouco mais macro. Hoje eu vejo que a comunicação violenta, ela ocorre principalmente em coisas muito populares, do tipo futebol, política. E aí eu pergunto, vocês acham que se todos os integrantes dessas discussões usassem a comunicação não verbal, vocês acham que a gente teria um consenso, não um consenso, mas assim, teria uma paz nessa comunicação? Ou vocês acham que tipo, esses assuntos extremos, como político, violência, você pode vir com a comunicação, pode vir com o Paulo Sérgio Cortella ali, que daí não vai dar certo, não vai adiantar, devido à intensidade, o calor que tem essas discussões, né? Sim, é isso que eu ia falar. São tipos de comunicações, tipo de ambiente, na verdade, que tem muito sentimento forte envolvido, né? Seja no esporte, na política, envolve competição entre dois lados. Então, as pessoas também, elas são fãs daquilo, né? Ou seja, de um político específico, ou seja, de um time. Então, a emoção, assim, tá à flor da pele. Por isso que nesse tipo de local, com esse tipo de situação, é muito difícil você conseguir uma comunicação assertiva, né? Porque quando a emoção, ela supera o racional, é difícil a pessoa raciocinar. E para uma boa comunicação, quanto mais raciocínio, quanto mais cultura, educação, né, estiver envolvida, melhor vai ser a comunicação. Por isso que nas empresas se traz isso, porque é um ambiente em que as pessoas estão ali com intelecto, com raciocínio e tudo mais. Então, isso é muito importante. Agora, quando você está numa outra situação em que os sentimentos estão super envolvidos e super, né, excitados, é muito difícil você conseguir delimitar isso, porque daí o racional saiu fora já, ele não participa. Ele vai voltar lá depois, no dia seguinte, quando você xingou, né, o juiz e tal, aí você, nossa, o que eu fiz? Mas é muito difícil a gente superar, porque aí o instinto veio e não tem como. Então, esperar uma comunicação assertiva nesses âmbitos é muito difícil. É realmente algo que a gente tem que esperar para o mundo corporativo, e como eu falei, você praticar também esse autocontrole teu, né? Se você é uma pessoa autocontrolada, se você é uma pessoa que raciocina antes de fazer, mesmo você estando nessa situação com os sentimentos à flor da pele, você vai conseguir se controlar melhor, né? Pensar antes de falar,
né? Aquela coisa do o silêncio de ouro e tal. Então, você vai conseguir raciocinar um pouquinho melhor sobre essa situação. Mas se isso não importa para você, é muito difícil num ambiente com muita emoção que a pessoa consiga se comunicar assertivamente. Então, eu acho que na política mesmo, eles já fazem esse tipo de comunicação não assertiva, violenta, de propósito, para criar polarização, e aí as pessoas caem nessa vamos dizer, nessa esparrela. Nesse bite. Nesse bate, fanatismo puro, é fanatismo. Você saiu do racional. Para virar fanatismo. Então, eu acho que essa comunicação violenta é feita até de propósito para as pessoas tomarem partido, tomarem lado. Então, existe A ou B. Você não pode ser o C. Não, você é ou é B. Não, eu não sou A nem B. Então você é B. Então, não aceitam que a pessoa não tenha nenhum dos dois partidos, nenhuma polarização. Então, são comunicações propositalmente violentas e são feitas dessa forma e criam toda essa situação para a comunicação ficar desse jeito. E vale lembrar que todas as pessoas, elas são compostas de instinto, né? Então, o nosso instinto, ele pode estar, a educação fez com que a gente conseguisse conviver em sociedade e não deixar o nosso instinto também tomar as nossas atitudes. Mas ele existe, né? Algumas pessoas têm mais forte, outras não. Então, é que nem o Wagner falou, às vezes essas coisas são provocadas, de fato, para que a pessoa atinja um nível que ela não gostaria ou que ela mantém educadamente, mas essa comunicação agressiva e tal faz com que isso se aflore. Muito bem, tem lugares que não tem como aplicar, né? O cara te cortou a frente no trânsito, raspou o carro, você fala, Vossa Senhoria, o seu veículo automotor passou. Não, você vai te calar. Comunicação assertiva, manda um beijinho para ele que ele vai ficar muito feliz. Vai ficar muito feliz, com certeza. Gente, passamos de 30 minutos de cast, como de costume, vamos às considerações finais. Eu primeiro? Para o ímpar, 2 ou 1, não sei. Não, vou falar eu então, vai. Meu recado final aquilo que eu falei lá no começo. Se comunique. No começo aí, quem pegou, quem não pegou. Assista de novo. Não, gente, a gente precisa tratar as outras pessoas como a gente gostaria de ser tratado. Então, se a gente tiver esse cuidado, né, essa empatia de olhar para o outro, nossa, o que eu falei para ele, eu gostaria de ouvir de alguém, né? Não gostaria, então repense, tente comunicar diferente. Sempre pense como aquilo te atingiria se fosse para você. Aí eu acho que fica mais fácil de você pensar melhor na hora que for se comunicar, ou que, né, deixar de ofender alguém, enfim. Eu acho que você consegue fazer essa compreensão melhor se colocando no lugar do outro. É isso. Então, como a gente já conversou aqui, estamos falando, já falamos sobre isso, comunicação tem que ser aquilo que não só a pessoa que vai comunicar, mas a pessoa que vai ouvir também, o emissor e o receptor irem de mentes abertas, tentando ouvir e entendendo, compreender a comunicação. Se não tiver essa troca, a comunicação vai ter ruído e realmente não vamos ter uma comunicação assertiva das pessoas. Então, vamos tentar sempre, quando for se comunicar, ou for para uma reunião, alguma coisa que seja de comunicação, tentar sempre a mente aberta para estar ouvindo e estar ponderando tudo que a pessoa está falando. Muito bem, esperamos ter sido bem claros ali, principalmente para os donos de empresa, empresários, CEOs e tudo mais. Treinem suas equipes, treinem seus líderes para conversar a importância que isso tem, o impacto que isso tem. Então, assim, é fundamental que vocês treinem as pessoas. Comunicação é essencial. Certo, senhores? Certo. Muito bem, muito obrigado e até semana que vem. Até, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.